todos, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o tempo, património divino confiado à alma. Vamos refletir juntos, todos nós que nos encontramos aqui, apesar do tempo frio que se faz sentir lá fora. Mas não é desse tempo que eu vou falar, está bem? Vamos refletir juntos sobre este tesouro silencioso que Deus nos concede, o tempo da terra, o tempo da alma, mas que pode transformar a nossa vida se o soubermos usar. O tempo tem esta particularidade, nós temos que entender isto. Ele passa em silêncio, sem pedir licença, sem fazer ruído. E, no entanto, é um dos bens mais preciosos que recebemos ao reencarnar. A Terra, esta está sempre em movimento. Um desses movimentos chama-se rotação. Eu posso-vos confiar, vou-vos contar uma coisa, porque eu hoje estou um bocadinho ansiosa. Deve ser do tempo, que não está a pôr assim ansiosa. Quando eu disse que ia falar sobre o tempo, alguém que me conhece bem disse: e tu tens conhecimento para falar no tempo? Eu até me comecei a rir e fui assim: está-me a chamar burra. Porque, claro que eu não estudei a astrologia, não estudei as estrelas, não estudei o sol e nada disso. Pensou que eu ia entrar nessa vertente. Mas eu não vou entrar nessa vertente, não tenho conhecimento para tal, nem tenho conhecimento para o tempo que vou falar agora. Mas nós preparamos-nos minimamente para conseguirmos, de alguma forma, estarmos cá e aprendermos todos em conjunto. Então sabemos que a Terra realiza o movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, com uma duração aproximadamente de 24 horas. Está tudo bem, aprendi a lição, certo? Deu para eu estudar um bocado também. É esse movimento que origina a alternância entre o dia e a noite. A Terra roda de forma contínua, sem interrupção, e o tempo segue sempre em frente, sem nunca regressar atrás. Mas que tempo é que eu irei falar? Agora pus-vos em dúvida. Vamos ver o que é que nos fala aqui. Vamos fazer um exercício. Pode ser o banco da vida. Eu acho que vocês vão todos gostar deste exercício. Vamos todos imaginar que todos os dias recebemos exatamente 86.400 euros na nossa conta bancária. Todos os dias. Sem falhar. Estão a gostar agora aqui, não? Vamos lá ver o que é que isto nos vai dar. Mas há sempre um mas, há uma condição. No final do dia, o saldo dessa mesma conta vai ser anulado. Oh, que tristeza! Eu não vou perguntar o que é que vocês fariam, está bem? Não quero saber se de maneira nenhuma. Tudo o que não tivéssemos gasto desaparecia. E ficámos tristes, certo? Mas na manhã seguinte, há sempre um mas, começa tudo de novo. São depositados nesse mesmo banco 86.400 euros. E se eu vos disser que todos nós somos clientes deste banco? Entenderam o banco que eu estou a falar? Esse banco chama-se tempo. Agora vem a parte mais séria. Deus dá-nos 86.400 segundos por dia para viver, para amar, para aprender, para ensinar, para cairmos, porque não, e para nos levantarmos. Viver de liberdade ou de verdade e aprender o amor verdadeiro.
Vocês querem saber o valor das coisas? Vamos ver o valor das coisas aqui para nós compreendermos de que forma é que nós conseguimos trabalhar o tempo. Vamos ver aqui este valor. O dinheiro, o banco e a terra. Viver, aprender, ensinar, cair, levantar, evoluir, aprender a amar. Agora vamos ver aqui para sabermos valorizar as coisas. Para saber valorizar um ano, vamos perguntar a um jovem que repetiu o ano escolar. Para saber dar valor ou ter valor de um mês, por que não perguntar a uma mãe cujo bebê nasce prematuro? Para saber o valor de uma semana, vamos perguntar a um editor de um jornal semanal. Para saber o valor de um dia, por que não perguntar a quem tem uma tarefa urgente e decisiva para cumprir? Para saber o valor de uma hora, perguntar aos amantes que contam os minutos para se reencontrar. E vocês perguntam assim, mas ela hoje vem para aqui mostrar-nos esta parte do tempo? Querem saber o valor de um minuto? Por que não perguntar a quem perdeu um avião? Querem saber o valor de um segundo? Pergunta a alguém que evitou um acidente de aviação. E se quiserem saber o valor de um milésimo de segundo? Por que não perguntar a um atleta que ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos? Continuando, o tempo é o nosso bem mais precioso. É com ele que estamos, com quem mais amamos. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos netos, os nossos companheiros ou companheiras. Só damos valor quando perdemos. Só então percebemos quantos beijos ficaram por dar, quantos abraços ficaram por oferecer. Precisamos de viver o agora. O ontem é a história. O amanhã é a construção do que fazemos hoje. E o hoje? O hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Presente de Deus que Ele nos dá. Este texto é de Nelson Freitas. Agora eu digo, vida é evolução. E é o tempo para que nós temos para crescermos. Este texto dá que pensar. Quando eu estava na pesquisa encontrei... Eu demoro muito tempo a fazer uma palestra, preciso de tempo mesmo para conseguir elaborar a palestra. Eu achei que ele ficaria excelente aqui na palestra sobre o tempo, a evolução de cada um, a perda, o auxílio, o banco da vida que Deus nos dá a todos nós, o dia e a noite, que nós tanto necessitamos para dividir em horas, não é? As horas de dormir, as horas de trabalhar, as horas de estudar, mas aqui mostra-nos claramente que não devemos, de nenhuma forma, desperdiçar o tempo que faz parte da nossa evolução. Allan Kardec, agora vou entrar na literatura espírita, nos fala assim: os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. Não temos capacidade, de alguma forma, para compreender o tempo da maneira mais evolutiva, pelo menos nesta altura em que nos encontramos neste patamar, certo? A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do Sol se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Para um espírito, porém, o tempo é muito mais do que números de relógio. É oportunidade, é responsabilidade, é caminho de evolução.
Allan Kardec pergunta aos espíritos como é que eles percebem o tempo. E a resposta é clara. E nós todos sabemos disto. Cada espírito sente o tempo conforme o seu estado íntimo. Para os felizes o tempo é leve. Para os infelizes o tempo, como é? É pesado, não é? Como nós sabemos, certo? E para nós encarnados, o tempo é a escola onde aprendemos a viver. Eu fui buscar qualquer coisa aqui do André Luiz, do livro Nosso Lar. Quem leu o livro sabe, eu não vou falar no filme, vou falar mesmo no livro. Sabe que André Luiz descreve o umbral. E ele fala-nos de um tempo onde ele sofreu, onde o tempo foi arrastado, era lento, era sofrido, era pesado, era angustiante, sem noção clara do dia e da noite. E ele refere que os minutos pareciam horas e as horas pareciam séculos. Mas também nos descreve que depois de ser socorrido em nosso lar, a percepção muda completamente. O tempo tornou-se leve, as atividades, pouco a pouco, também não foi assim tão rápido. O tempo começou-se a fazer mais leve, as atividades começaram a fluir, começou a haver mais harmonia e os ritmos são naturais, ou eram naturais. Ou seja, o sofrimento densifica quando nós estamos com uma temperatura ou com uma aura muito densa, muito pesada. Quando levamos a culpa, quando levamos a paz espiritual, torna-o leve e passa mais rápido. Lá está. E podemos dividir o tempo desta maneira. Na Revista Espírita de 1860, Massillon ele foi um religioso francês. Ele era pregador e bispo. Ele adverte com muita lucidez que ele nos diz mesmo assim: estes minutos que passam inutilmente poderá fazer falta ao vosso bem futuro. A frase que ele nos manda é esta. E diz-nos mais. Isto está na Revista Espírita. Se por um instante pudesses refletir sobre o tempo desperdiçado, mas refletir com verdadeira propriedade e calcular o enorme erro que cometeis, vereis quanto esta hora, este minuto, encoado inutilmente e que não podeis recuperar, poderia ser necessário para o vosso bem futuro. E se tiverdes usado mal um dia, sereis obrigados a repará-lo pela expiação, talvez até de forma dolorosa, que não dareis então para recuperar o tempo perdido. Massillon nos alerta para algo que realmente pensamos e devemos pensar com profundidade. Cada minuto perdido inutilmente é uma oportunidade de progresso que não volta. E aqui chamam-nos à responsabilidade. Ele convida-nos a imaginar o que aconteceria se por um instante pudéssemos ver o valor real do tempo, o bem que poderíamos ter feito, o progresso que poderíamos ter alcançado e o preço espiritual do tempo desperdiçado. E alerta ainda com grande força moral que o tempo mal utilizado terá de ser reparado pela expiação. Talvez de forma dolorosa. É um aviso, mas também um apelo à nossa consciência. Massillon ainda nos alerta com muita lucidez. O que não dareis, como nos diz ali no texto, para recuperar o tempo perdido. É uma frase que toca fundo porque todos nós já sentimos isso. Algum de vocês já sentiu de alguma forma o tempo perdido? Não é? Perdemos a fazer estas coisas, havíamos ter feito diferente e acho que todos nós passamos, ou todos nós seres humanos passamos por isso. Mas ele continua-nos a falar sobre isto. É que responsabilidade não incorreria à sua volta? Aqui sois, olhai só esta frase maravilhosa. Aqui sois enviados de Deus e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos.
e eu vos recomendo esta meditação. Ele lembra-nos que não estamos na Terra por acaso. Cada um de nós é enviado de Deus com uma tarefa, uma oportunidade, um campo de trabalho moral. E é por isso que ele faz esta advertência. Aqui sois enviados de Deus e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos. O tempo não é apenas um recurso humano. É um empréstimo divino, lá está. O tal empréstimo divino que Deus nos concede. E será o objeto de responsabilidade espiritual. Quando este irmão pergunta em que responsabilidade não incorreria à sua volta, ele chama-nos a atenção para o facto de que cada minuto vivido entre os outros é uma oportunidade de servir, de amar, de melhorar, de reparar e aprender. Coisa que nós falamos aqui muitas vezes. E se desperdiçarmos este tempo, seja por indiferença, por orgulho, por preguiça, por egoísmo, eu aproveitei isto tudo para nós nomearmos aqui os meus erros e os nossos erros dos seres humanos, que nós ainda temos, não é? Se nós, de alguma forma, desperdiçarmos o tempo até por simples distrações, e isto dói quando nos lemos isto, estamos a falhar a missão que nos foi confiada. E o tempo bem utilizado é evolução, é serviço, é luz. Então este irmão fala do tempo como missão, não como um calendário. A missão de que todos nós nos foi confiada, grande ou pequena, e que devemos de alguma forma usar da melhor maneira possível. Mas será que Jesus também nos falou do tempo? Será que há algum texto na literatura espírita que nos falou disto, que nos fala no tempo? Livro Jesus no Lar. Um livro muito fácil de ler, nós temos ali, de Chico Xavier. Eles nos relata que os familiares conversavam sobre os poderes de Jesus quando Isabel, mãe de João e Tiago, perguntou ao mestre se ele possui algum talismã capaz de trazer benefícios. Eu sempre digo, quando me ligam a perguntar na casa espírita, sempre digo que não há bola de cristal. Aqui não há talismãs, certo? Talismã é trabalho interior que cada um deve fazer. E então Jesus, sabemos que ele, todo amoroso, riu-se para Isabel e responde com um sorriso que sim, que conhecia um talismã de poderes maravilhosos, capaz de abrir caminho para todos os dons de Deus. Quem quer este talismã, levanta a mão. Estou a brincar agora brinquei um bocado. Agora já sou eu mesma, que já estou aqui a brincar um bocadinho. Este talismã, explicou ele, permite descobrir o amor à nossa volta. Então ele existe, o talismã. Será que é uma pedra preciosa? Ele permite também compreender onde há desarmonia, aceder à arte e à ciência, aproximar-nos das fontes divinas, reconciliar-nos com uns companheiros, iluminar espíritos em sofrimento, semear alegria, criar paz, enriquecer a vida e elevar o pensamento. Onde é que nós conseguimos buscar esta tal pedra preciosa? Depois de Isabel ouvir isto tudo, ela perguntou onde poderia obter tamanha bênção. E Jesus esclareceu bem-humorado que esse talismã pertence a todos. É a hora que estamos a viver. Cada minuto traz um poder oculto, quando usado para o bem. Toda grandeza ou queda começa com o uso que fazemos do dia. E Jesus conclui: o tempo é o talismã divino que devemos aproveitar. O verdadeiro talismã divino não é um objeto mágico, mas o próprio tempo, cada hora e cada minuto que nos são concedidos. Portanto, não vale a pena procurarmos amuletos, não vale a pena procurarmos seja o que for. Procuramos o tempo e usemos o tempo o melhor que nós consigamos para crescermos para a espiritualidade e entendermos realmente
que o tempo é-nos dado por Deus para que o saibamos usar. Mas temos mais literatura espírita que nos fala sobre o tempo. Livro Caminho, Verdade e Vida. É lógico que qualquer pessoa conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, lá está a falar para nós, sem brilho, sem saúde e sem trabalho. Apesar da pertinência da pergunta, importa reconhecer que são muito raros aqueles que realmente valorizam o dia. Não basta ter tempo. É preciso qualificar o tempo com luz, brilho, equilíbrio, saúde e trabalho. Sendo ele matéria-prima de evolução, o tempo transforma-se em luz quando o usamos para aprender. E nós hoje temos uma distração, nós todos temos, eu também tenho, uma distração que parece que não tem malefícios nenhuns mesmo, mas é um perigo, as redes sociais. Nós às vezes passamos muito tempo a matar o tempo. E eu daqui a bocado irei falar, se me der tempo, sim, dá-me tempo, de matar o tempo. Então, o equilíbrio, quando usamos, faz com que nós consigamos, de alguma forma, crescer interiormente. Que, meninos, quando vocês me virem no telemóvel a fazer assim, vocês estão a rir e eu estou-vos a ler pensamento. Aqueles dois que vivem quase comigo, digam assim, Ana, estás a matar o tempo. Então, todos nós temos este vício de matar o tempo, que pode ser precioso para nós. Podemos estudar nas redes sociais, já podemos preparar uma palestra. Eu estou à procura de textos quando me virem à procura nas redes sociais, ok? Às vezes estou à procura de material para poder fazer as palestras, está bem? Ok? Porque isso é que o tema são temas marcantes. E vocês vão dizer assim, mas eu vou para ali ouvir uma lição de moral. As lições morais não são nossas. Jesus deixou-as. Eles entram-nos a nós, oradores, como uma luva. E depois, nós, de alguma forma, tentamos auxiliar ou passar a mensagem, que a ideia é mesmo essa, não é? Depois temos o trabalhinho. Quem gosta de trabalhar aqui? Ei pá, tantas mãos levantadas, adorei. Todos nós gostamos de trabalhar. Quando usamos esse mesmo tempo para servir. Sem estas qualidades, o tempo torna-se vazio, sem sentido espiritual. Joana de Ângeles, eu uso muito esta frase. Mentes de Joana de Ângeles. Mentes ociosas, perigo à vista. Então, Joana de Ângeles também nos alerta para nós sabermos, de alguma forma, usar o tempo em nosso benefício, para a nossa espiritualidade, para nós crescermos. Mas Jesus deixou-nos umas parábolas que nos fala também do uso do tempo. As parábolas nos mostram que o tempo é sempre uma oportunidade, mas também uma responsabilidade. O rico insensato que desperdiça a vida a acumular, esquecendo o essencial. Aquele rico insensato que, num ano, as terras produziram muito, e então ele tinha uns celeiros pequeninos, e então ele tinha muito material, muita comidinha à sua volta, e então era assim, que ele perguntou assim para ele mesmo, então o que é que eu vou fazer com esta colheita tão grande? Já sei, vou botar os celeiros todos abaixo, vou construir os maiores e vou dizer à minha alma, descansa em paz, tens que comer para o resto da tua vida. E Deus diz, insensato és, esta noite tomarei-te o corpo. E foi mesmo isso que aconteceu. Não comeu nada, entenderam agora? O abuso de material que nós fazemos, não, eu tenho que ter o suficiente. Quando há escassez de um produto, vocês basta só pensarmos nisto. Eu vou tirar os óculos para vos ver bem. Se houver escassez de arroz, amanhã nas filas do supermercado, às 6 da manhã, tem pessoas para ir a sambarcar o arroz todo. E nós ainda somos um bocado assim. E o rico insensato fez isso. Ele não foi para a fila do supermercado, mas quis assambarcar tudo para ele. Okay? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. Depois nós temos também a parábola do semeador.
ele espalha sementes em diferentes solos. Então, eu só para dar aqui um cheirinho só, à beira do caminho, onde são levados pelas aves, no solo pedregoso, onde não criam raiz, e vem o sol ali, morre, entre os espinhos, onde são sufocadas, e na terra boa, onde dão fruto. E Jesus adverte, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, nestas mensagens, Jesus ensina que o tempo é a oportunidade de semear, cuidar e frutificar. Cada escolha é nossa. Não é de mais ninguém, certo? Tudo converge para a mesma verdade espiritual. E nós continuamos aqui, e o trabalho é sempre progresso e evolução. É aprendermos a tirar o velho e aprender com o novo. É tirarmos a porcaria, mas nós só conseguimos tirar de mal que temos dentro de nós, desculpem a expressão, com os valores morais e os novos que vamos introduzindo dentro de nós. O amor, a caridade, a beneficência, a indulgência e por aí fora. Então, Deus nos manda ao mundo para que consigamos, de alguma forma, progredir. O que fazemos com esse tempo é problema de cada um de nós, e isso vai definir o nosso crescimento, a nossa luz, e se vamos caminhando para a evolução mais rápida ou mais devagar. Continuando, vamos ver aqui mais uma parábola. Não se pode servir a Deus e a mamão. Mais um texto. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus diz: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tendo cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Ele dá-nos mais um alerta. Ele não veio para resolver, Jesus não vem aqui para resolver disputas materiais, mas para despertar as consciências. E é bom que não nos esqueçamos disto. Aqui Jesus mostra que o tempo é sagrado, não é? E deve ser usado para crescer, não para alimentar os conflitos que vemos hoje no mundo, ou ambições materiais. Jesus convida a usar o tempo para construir valores eternos, amor, serviço, paz e a tal reconciliação que nós esperamos que o mundo, que os países que andam agora em discórdia, consigam se dar as mãos. O valor da existência está na qualidade moral e espiritual, não na posse. Será que nós vamos levar algo material connosco? Alguém leva torneiras de ouro ou barras de ouro? Não levamos nada. Levamos as qualidades morais. E o tempo é para trabalharmos nessas mesmas qualidades morais. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Paulo, isto está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28. E acrescenta com grande lucidez: muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando por toda a parte os que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Buscamos sempre maneira de aniquilar o tempo. Eu vou usar uma expressão: de matar o tempo. O tempo sem propósito é tempo perdido, diz-nos Emmanuel. Ou uma expressão fortíssima que nós devemos de alguma forma interiorizar. Ou seja, matam o tempo, desperdiçam-no, deixam-no correr sem sentido. Cada dia é uma página em branco que nós devemos saber-la escrever. E escrevemos-la como queremos.
E sabemos que o tempo mal usado cria consequências. Eu vou-vos contar uma história infeliz. Não é assim tão feliz. No livro Ponto e Contos, Irmão X, no capítulo 42, eu acho que eu já contei aqui, se não foi aqui, foi noutro centro qualquer, depois a gente sai fora e depois esquece, não é? O homem que matava o tempo. Isto não é para alguém que vive comigo, que já ouviu a história, que já foi comigo a outros sítios onde eu usei esta história. Anselmo. Eu não vou contar a história de Tintim, porque aqui não saímos aqui hoje. O que é que Anselmo era? Os pais do Anselmo eram espíritas. E o Anselmo era um menino um bocadinho rebelde. Então os pais sempre tentaram que o Anselmo fosse ao centro espírita, com o pai, com a mãe, foram crescendo e a mãe dizia assim ao Anselmo: olha, podias vir com nós à casa espírita? E ele dizia que não, eu não gosto nada disso, tu gostas de ir para o centro espírita, tu vais, deixa-me matar o tempo, porque eu ainda sou muito jovem e eu gosto é de matar o tempo. E o Anselmo perdeu-se aonde? Na vida. Ele era banqueiro e ele gostava muito do casino, andava sempre metido em casino, a ponto de ser o pai, que muitas das vezes os pais, que pagavam as dívidas dele, porque ele metia-se no jogo e os pais iam pagando as dívidas do filho. Os pais sempre tentaram, e os anos iam passando, e os pais sempre tentaram incutir nele que ele seguisse algo. E ele dizia assim: isso é para vocês que já estão velhos, dizia assim, mas quando eu chegar à vossa idade eu penso nisso. E continuava a matar o tempo. Alguns amigos dos pais também o tentavam alertar. E ele, o que é que ele dizia? Dizia aos amigos do pai: então, mas tu fostes para lá para o centro espírita porque tu tinhas reumatismo e foste tentar curar o teu reumatismo. Ele usava sempre algo para não ir. Certa noite, o tempo dele acabou. À volta dos 40 e tal anos, Deus o chama e ele regressa à pátria espiritual. Os olhos mortos, quando ele se apercebeu, só que ele apercebeu-se que já tinha morrido. Porque o pouco que os pais iam falando, ele captou. Para onde é que ele foi? Podem dizer. Para a zona adequada àquilo que ele gostava. Certo? Okay. Passou muito tempo, passaram uns anos grandes, salvo erro, não memorizei muito bem, acho que eram 10 anos que ele passou nas zonas umbralinas sombrias, onde ele de alguma forma tentava se libertar daquele sítio, onde não havia luz, onde o tempo pesava, onde era umidade mesmo, umidade escuro, e ele achava que os pais o tinham abandonado. Certo dia ele viu ao longe uma luz. Pouco a pouco a luz ia-se aproximando. Essa luz ia-se aproximando e transformou-se num vulto. Quem era? Quem? A mãe. Já tinha partido. Era uma mulher, tens razão, era uma mulher. A mãe. As mães são fantásticas. Porque ela está... Então era a mãe que se chegou... Eu rio, mas isto é mesmo doloroso, porque passaram um sofrimento de estar ali na sua consciência a tentar de alguma coisa, de alguma forma despertar para a verdade da vida, é complicado, não é? Era a sua mãe. A mãe já tinha uma evolução. E ele passou muito tempo ali. Não foram 10 anos, foram muito mais. Isto está no livro Pontos e Contos, Irmão X, capítulo 42. Para a semana, algum de vocês vai me dizer qual é os anos que ele passou ali naquela zona umbralina. Pode ser? É bom a maneira de pôr a pessoa a ler o capítulo que nos conta o homem que matava o tempo. Ele olhou para a sua mãe e pensou que a mãe o tinha abandonado. Ele tentou abraçar a mãe, mas ele não conseguiu, a vibração era totalmente diferente. E a mãe diz que já vinha há muito tempo tentando ajudar, mas a vibração era totalmente diferente.
Então ela aconselha-o a ele meditar e a tentar de alguma forma se reerguer de onde ele está. E de repente ela desaparece. Isto para nós entendermos de alguma forma que o que plantamos, nós colhemos. Sermos espíritos mais ou menos bons, quando chegamos à espiritualidade, o tempo passa mais leve. Quando somos espíritos com corpo, enraizados em vícios, o tempo passa mais devagar. E a responsabilidade está à vista de todos. No livro Estude e Viva, de Chico Xavier e Valde Vieira, nos diz: o tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, isso é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. É importante, assim, o aproveitamento ou aproveitar das horas. Não devemos, de alguma forma, aproveitar as horas, não sou eu que o digo, é o livro Estude e Viva. Desenvolver esse ensinamento é viver com propósito, sabendo que cada minuto pode ser uma oportunidade única de nós crescermos. A reencarnação é curta, como nos diz aqui, mas as horas bem vividas são eternas em seus efeitos. E há outra passagem no Evangelho que nos fala sobre isso. No capítulo não se pode servir a Deus e a Mamão, e eu não vou contar a passagem em que o Senhor foi fazer uma viagem fora do seu país, não é? Conto ou não? Olha os PowerPoints, já são melhor, não é? E chamou os seus servidores e lhe entregou os seus bens. Vamos ver o que é que eles fez aqui. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 4. E nós já falamos sobre isto. Okay? O trabalho que nós fazemos, ao que deu 5, ele multiplicou por 2. Ao que deu 4, ele multiplicou mais por 2, ele fez 4. E ao que fez 1, o que é que ele fez? A preguiça, enterrou na areia. E depois tem que pagar as contas. É o que acontece aqui connosco, não é? E aqui no livro, que está a avançar a hora, eu não quero os massacrar mais, o livro Conduta Espírita, não é? Da André Luís Valde Vieira, nos fala: os espíritas perante o tempo. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polémicas e conversações ou conversas estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Lá está, lembram-se que o Anselmo gostava muito de andar no jogo no casino, não é? Pois. Desperdiçar tempo a esbanjar património divino. E há umas frases aqui que são muito interessantes para nós terminarmos, que nos diz assim: Aristóteles: o tempo é medida de mudança. Santo Agostinho também nos fala que o tempo é vivido dentro da alma. Paulo nos diz que o tempo é de Deus. Emmanuel também nos fala: o tempo precisa de luz, equilíbrio e trabalho. Macilon, são aqueles irmãos que eu falei nesta explanação: o tempo perdido terá de ser reparado. E Jesus, nas parábolas, mostram o uso sábio ou insensato do tempo. Há uma frase de Chico Xavier, e vou terminar com a frase de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Não importa o que fizemos para trás. O importante é que vamos fazer quando saímos da casa espírita. Vamos dormir no soninho e amanhã que acordemos com a disponibilidade e a vontade de continuarmos a trabalhar para nós mesmos e na obra de Deus. Que esse é o objetivo do tempo na Terra. Está bem?